Olá, estamos de volta com o programa Conhecer, que alegria, que felicidade estarmos com todos vocês. Edmário Melo já entrou aí, ó. Tá bom, pessoal. O pessoal já vai logo chegando aqui, a gente agradece a Cláudio Pena, 93 FM, esses 9 anos que estamos aqui, transmitindo a doutrina dos espíritos para todos os cantos do mundo, sobretudo através da nossa rede SDP TV, vocês que nos acompanham em todos os cantos do mundo aí, e a gente trazendo a boa nova, a nova era, doutrina espírita. Muito boa noite a todos, boa noite, bom dia a vocês todos que estão entrando aí, aqui no programa Conhecer. E eu estou nesse entusiasmo todo porque entusiasmo é algo que, quando se conhece, sabe-se da imortalidade da alma, deve estar em nosso cotidiano, todos os dias, impreterivelmente. E sabemos que todas as tormentas, todas as tempestades, elas não são eternas. E o entusiasmo nos tira desse precipício, desse buraco, dessa depressão, dessa dificuldade de lidarmos com as nossas dificuldades, né? E aqui eu já vou passando logo, ver se ela já está, já está postas ali, está de volta aqui, gente, com muita alegria, ela está toda ali no floral, muito arrumada, checada. Acho que ela está já se preparando aí para esse mês de março, que a gente vai dar um ênfase, né? Todos os dias a gente tem que dar esse ênfase, mas o mês de março, mais ainda, o mês da mulher, né? E a gente já vai passar aqui para uma dessas mulheres. Eu sou aqui o peixe fora d'água aqui, que hoje eu estou acompanhado de várias mulheres aqui que trazem a boa nova juntamente comigo. Seja muito bem-vinda, Rosiane Massariol. Como vai você, minha irmã? Boa noite, querido amigo Salles. Boa noite, ouvintes da 93 FM, essa rádio que realmente é do coração. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e aqueles que vão nos acompanhar, pois o programa agora fica gravado e vai se estendendo essas oportunidades nesse século que estamos vivendo, o século do conhecimento, o século dos estudos, dos acessos, diferentemente dos séculos passados, onde as pessoas tinham dificuldades e às vezes até impedimentos para acessar informações. Mas ainda sabemos que existem recantos do planeta, recantos das cidades, recantos do país, onde o Espiritismo, ou seus princípios, melhor dizendo, ainda não se fizeram entendidos ou não se fizeram divulgados. E essa é uma nossa preocupação. Porque ao conhecer a imortalidade do espírito, ao conhecermos que a vida continua no além, retorna para o aquém, e aí vamos nesses ciclos, nessas partidas, nesses encontros e despedidas, a vida seguindo adiante. Mas quando ficamos realmente sabendo disso, nós vamos até o final do último fôlego na vida material, vamos até o último instante a serviço, buscando aprender o tempo todo. Nós vamos nos conscientizando da responsabilidade da nossa própria expansão de conhecimentos e também de atitudes e também de pensamentos. Assim, é uma alegria estarmos aqui, sim, no programa Conhecer, que fala de conhecimento, que fala de autoconhecimento, que fala de conhecermos o Evangelho em sua profundidade. E eu quero aqui dar boa noite para a Brandina, que faz parte da equipe, para a Jaqueline Dantas, que também está aqui e também faz parte da equipe, e todos
que fazem esse programa acontecer, fazem parte da equipe. Então, já que já estamos aqui com ela no foco, eu vou passar logo aqui para que ela possa, para a gente traga a leitura de hoje, mas seja muito bem-vinda, Jaque. Obrigada, é sempre um prazer, uma alegria estar aqui, uma honra participar com vocês desse trabalho tão iluminativo, de cunho evangélico, e estar aqui agora, eu estou junto aqui com Brandina, né, uma dupla que a gente tem formado coincidentemente, e quero saudar todos os ouvintes desta rádio. Ok, agora a gente já passa para ela aqui, que está de volta. Seja muito bem-vinda, Brandina. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus possa estar conosco, nos auxiliando nessa noite. Com certeza ele está muito feliz, porque estamos aqui a serviço dele. Então, que ele ilumine nossos corações e mentes, para que a gente possa deixar a nossa mensagem, o nosso cadinho, né? Aquele cadinho que está lá no coração e que a gente está sempre pedindo a ele, que como ele multiplicou pães e peixes, ele possa multiplicar o que tiver de melhor em cada um de nós. Ok, já que você falou em pães e peixes, a gente já vai logo para a leitura, né? Certo. Filhos de Deus, Filho de Deus, vamos lá? O livrinho Filho de Deus, a mensagem de hoje é a de número 5, Herdeiro de Deus. Essa mensagem, antes de iniciar, eu lembro que Divaldo contou que quando ele escreveu esse livro, né? Aí, Joana dizendo que ele era herdeiro de Deus, aí ele disse que saiu assim na janela do hotel, aí disse que olhou o mundo todo, e ele disse, então, Joana, quando é que eu vou herdar ela? Quando Deus morrer. Ótimo. Quando Deus morrer, porque a gente só é herdeiro, né, do pai, assim, quando Deus morrer. Aí ele entendeu que ela não estava falando de coisas materiais, estava falando de herdar bens espirituais. Então, a mentora Joana, nossa querida Joana, ela nos diz assim, considerando-se a tua ascendência divina, já te destes conta de que é herdeiro de Deus? Eu acho essa frase linda. Já te destes conta. Nos convidando a ter consciência de que nós somos filhos de Deus. Ele criou o universo e a vida. Enriqueceu a sua obra de sabedoria e beleza, colocando-te por amor como parte integrante dessas maravilhas e facultando-te fruí-las de todas elas. Então, Deus, que é o nosso Criador, Ele nos coloca aqui no nosso planeta Terra para que a gente aprenda a usufruir de todas essas grandezas que Ele nos concede. Aí ela vai e diz, por direito natural, possuis tudo o que é dele, bastando somente que desenvolva os dons em ti latentes, a fim de que possa desfrutar de toda essa opulência e grandeza. Mas interessante que ela diz assim, bastando somente que desenvolvas. Então, a gente precisa desenvolver em nós as nossas capacidades que estão dentro de nós, para que a gente saiba com sabedoria usufruir desses bens que está para todos nós. Amados por Deus, és também herdeiro das ideias sublimes. Então, ideias dos dons, né? Da sabedoria, da bondade. Então, nós somos herdeiros de tudo isso, que te proporcionam conquistar espaços, penetrar o mecanismo da vida e decifrar os enigmas desafiadores que te aguardam. Porque, como nós sabemos, viver não é fácil. Tem os desafios de cada dia que a gente precisa desenvolver. E ela diz mais ainda, o teu dever é te fazeres receptivo ao pensamento divino. Então, a gente tem que ter a vontade ativa de querer desenvolver em nós e ser receptivo para que a gente possa
vivenciar, né, essa sabedoria e pô-lo em todos os presentes, de modo a captá-lo e pô-lo em ação à medida que o conquistes. Dispõe de todos os bens e poderes que estão ao teu alcance. Então, tudo está dentro de nós, né? Todavia, são importantes, se não imprescindíveis, para lográ-los, a confiança e a fé, bem como o esforço para desdobrares as capacidades adormecidas em ti. Então, a gente precisa ter esforço e vontade para que a gente possa desenvolver tudo que está dentro de nós. Tudo que te falte não é valioso, porquanto o essencial à vida é a sabedoria. Então, Joana está nos dizendo que tudo que nos falte no sentido do material não é valioso, mas o essencial é que a gente peça sabedoria a Deus. Eu sempre acho assim que a Bíblia, o ponto-chave da Bíblia sempre é a obediência, né? Quando eu vejo a Bíblia assim, quando a gente Salomão que pediu a sabedoria e a obediência de Moisés, né? Todos eles foram muito obedientes para conduzi-la a fim de conseguires não apenas coisas, senão lograres a plenitude e a abundância em que o teu direito de herdeiro põe à tua disposição. Se permaneceres na infância espiritual, não podes usufruir, por não saberes utilizar de todos os bens. Então, se a gente se mantém sem desenvolver essas capacidades que está em nós, a gente vai ver só o lado material das coisas e esquecer daquilo que é fundamental, que é o nosso espírito, para que a gente possa alcançar a plenitude. Se adquirires a maioridade, irás utilizando-te e felicitando-te com todos os tesouros da criação, como filho de Deus, portanto, seu herdeiro de todos. Então, eu só queria... Posso complementar com essa historiazinha? Deve. Então, eu trouxe para a gente complementar essa bondade de Deus, uma historiazinha que diz assim: haja o que houver, eu estarei sempre com você. Na Romênia, um homem dizia sempre a seu filho: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Houve nesta época um terremoto de intensidade muito grande, que quase abalou as construções lá existentes. Estava nesta hora este homem em uma estrada. Ao ver o ocorrido, correu para casa e verificou que sua esposa estava bem, mas seu filho, neste momento, estava na escola. Ele foi imediatamente para lá e a encontrou totalmente destruída. Não restou uma única parede de pé. Tomado de uma enorme tristeza, ficou ali ouvindo a voz de seu filho e sua promessa não cumprida. Haja o que houver, eu estarei sempre a seu lado. Seu coração estava apertado e sua vista apenas enxergava a destruição. A voz de seu filho e sua promessa não cumprida o dilaceravam. Mentalmente, ele percorreu através, do pensamento, da visualização. Ele percorreu o trajeto que fazia diariamente, segurando a sua mãozinha. O portão que não existia, o corredor, olhava as paredes, aquele rostinho confiante. Passava pela sala do terceiro ano, virava o corredor e olhava ao entrar. Até que resolveu fazer, em cima dos escombros, o mesmo trajeto. Portão. Aí ele foi, olhando os destroços, mas ele ficou imaginando. Aí ele foi fazendo esse mesmo trajeto. Ele entrou no portão, andou pelo corredor, virou à direita e parou em frente ao que deveria ser a porta da sala, que era onde ele deixava o filho. Nada, apenas uma pilha de material destruído. Nem ao menos um pedaço de alguma coisa que lembrasse a Clara. Olhava tudo desolado e continuava a ouvir a sua promessa. Haja o que houver, eu sempre estarei com você.
E ele não estava. Começou, então, a cavar com as mãos. Nisto chegaram outros pais, que, embora bem intencionados e também desolados, tentavam afastá-lo de lá, dizendo: vá para casa, não adianta, não sobrou ninguém. Vá para casa, ao que ele retrucava: você vai me ajudar? Mas ninguém o ajudava, e pouco a pouco todos se afastavam. Chegaram os policiais, que também tentaram retirá-lo daí, pois viam que não havia chance de ter sobrado ninguém com vida. Havia outros locais com mais esperança. Mas este homem não esquecia a sua promessa ao filho. A única coisa que dizia para as pessoas que tentavam retirá-lo de lá era: você vai me ajudar? Mas elas também o abandonavam. Chegaram os bombeiros e foi a mesma coisa. Saia daí, não está vendo que não pode ter sobrado ninguém vivo? Você ainda vai pôr em risco a vida de pessoas que queiram ajudá-lo, pois continua havendo explosões e incêndios. Ele retrucava: você vai me ajudar? Você está cego pela dor, não enxerga mais nada. Ou então é a raiva pela desgraça. Você vai me ajudar? Um a um todos se afastavam. Ele trabalhou quase sem descanso, apenas com pequenos intervalos, mas não se afastava dali. 5 horas, 10 horas, 12 horas, 22 horas, 24 horas, 30 horas. Já exausto, dizia a si mesmo que precisava saber se seu filho estava vivo ou morto. Até que, ao afastar uma enorme pedra, sempre chamando pelo seu filho, ele ouviu: pai, eu estou aqui. Feliz, fazia mais força para abrir um vão maior e perguntou: você está bem? Estou, mas com sede, fome e muito medo. Tem mais alguém com você? Sim, dos 36 da classe, 14 estão comigo. Estamos presos em um vão entre 2 pilares. Estamos todos bem. Apenas conseguia se ouvir seus gritos de alegria. Pai, eu falei a eles: vocês podem ficar sossegados, pois meu pai irá nos achar. Eles não acreditavam, mas eu dizia a toda hora: haja o que houver, meu pai estará sempre a meu lado. Vamos, abaixe-se e tente sair por esse buraco. E o filho respondeu: não, deixe eles saírem primeiro. Eu sei que haja o que houver, você vai estar me esperando. Então, quando eu li essa história, eu pensei: se um pai, ele teve essa confiança e essa certeza, então, haja o que houver, o nosso Pai maior, Deus, ele vai sempre estar do nosso lado, na nossa alegria, na nossa tristeza. E aí a gente vai aprendendo com ele a ser esse herdeiro de Deus. Então, nunca esqueça, você é herdeiro de Deus. E ele, haja o que houver, vai estar sempre com você. Que Jesus nos abençoe. Que maravilha, Brandinho. Vamos aplaudir aqui, gente. Vamos aplaudir. Poderíamos até... o programa já não teria mais, não precisaria mais. Aqui já é o objetivo atingido. Isso, ela veio, ela é inspiradíssima. E eu diria até que é o próprio Filho de Deus nesse texto que você traz. E aqui, Brandinho, por que eu estou falando isso? Quando a gente repercute isso aqui através da própria rede STP TV, na 93, as pessoas ouvindo, e nas redes sociais que as pessoas podem rever isso, sempre vai ter alguém, Rose, quiçá todos, que vai se encaixar nesse texto e vem nessa forma que a gente sabe da inexistência do acaso, vem como uma tábua de salvação para a pessoa que precisava ouvir essa mensagem. Da fé, aí é a fé explícita, né? Nós somos efetivamente herdeiros de Deus. Então, por sermos esses herdeiros, é que temos que confiar plenamente, né?
na acepção da justiça desse pai, na bondade desse pai, não é? Pai de todos. Então, foi muito bom, Brandina, você trazer esse texto. E eu vi que Rose já fez algumas anotações e ela vai fazer um comentário. Como você falou em Deus Justiça, no livro Seja Feliz Hoje, de Joana, aí eu li essa semana, né? Aí eu disse, que Joana danadinha. Porque ela diz assim, Deus é justiça e é misericórdia, né? Porque, né, a gente acha um Deus, mas Ele é misericórdia para cada um de nós. Ele nos ama tanto que Ele, é claro, Ele é justiça. Eu sempre digo assim, Deus é soberanamente bom e justo. Porque Ele não vai, porque a Brandina fez agora isso aqui, Ele não. Ele vai ser justo e é misericórdia. Todos os momentos das nossas vidas. Ô, Brandina, e uma coisa que você traz aí, eu sempre trago, eu coloquei, Rose, na minha rede social, que, na minha perspectiva, a questão mais importante, Jaque, do Livro dos Espíritos é a questão 621. Aí vocês vão me perguntar qual é a questão 621. Eu vou colocar para vocês aqui na própria explicação. A gente acha essa justiça divina importante quando a gente erra, que o nosso pai, mesmo com o nosso erro, é complacente. Ele diz, eu vou ajeitar aqui para você, vou lhe dar uma oportunidade. A gente aceita, né? Mas na nossa consciência, a gente sabe o que a gente fez. A gente sabe o que fez no sábado à noite. Então, a intenção do que a fez. intenção do que fez, exatamente. Então, quando eu falo da 621, é a pergunta onde a gente encontra Deus. Então, o caráter justo, de justiça de Deus, mesmo que você analise a olhos grossos ali naquele momento, poxa, será que eu mereço isso? Mas quando você traz para a construção de você como ser, você entende que aquilo foi necessário para aquele momento e pelo ato que a gente cometeu, tanto no aspecto positivo como no aspecto negativo. Quando a gente é beneficiado pelo ato, quando a gente é penalizado por nós mesmos pelo ato. Aí o Deus some e aparece você na 621, na sua consciência. Que somos manifestação desse Deus, né? Exatamente. Dessa divindade. Mas eu anoto, sim, né? Não é nem a questão do que falar aqui. Eu anoto para mim, né? Para os meus estudos. A instrutora Joana, muito bem trazida por Brandina, ela é muito amorosa conosco e muito profunda, nos acordando, até pelas palavras mais rebuscadas às vezes. Me lembro de um livro dela, O Ser Consciente, que em seu primeiro capítulo ela afirma assim, o ser que deseja ser amado mantém-se na dependência ególatra, infantil e coercitiva. Olha que eu me batia muito com essa frase, não era um capítulo, era uma frase. E ela não dizia que é errado ou certo ser dependente de ser amado. Aí todo mundo fica, porque fulano não me ama, porque ciclano, porque minha mãe não me amou. E esta instrutora vem nos sacudir. É claro que todo mundo gosta de ser amado, mas quando você deseja isso em muita expressividade, você se mantém numa dependência. Mas, dentro desse texto aí, a gente vai muito para abundância e para escassez. Porque quando nos sentimos herdeiros, além da fé, que hoje até na mediúnica eu estava com Jaque, e a temática da mediúnica hoje foi sobre fé. Daqui a pouco o Jaque pode falar do que vimos lá, se ela puder compartilhar. Mas, quando nos percebemos, quando nos conscientizamos na sua inteireza, que somos herdeiros de Deus, nós vamos entrando num portal da abundância. E aí vemos um mundo de possibilidades. Quando não, vamos para a escassez.
E aí vamos sentindo falta de tudo. Falta harmonia, falta amor, falta dinheiro, falta segurança, falta tudo. A gente fica reclamando do que nos falta. Aí o texto foi muito claro, né? Quando você é herdeiro, quando você se sente filho de Deus, herdeiro, você vai se preenchendo, os seus vazios existenciais vão sendo preenchidos e a sua visão altera, sua visão fica ampla, você vai para o mundo das possibilidades. A gente vai enxergar a qualidade, nós vamos enxergar o bom, o belo. Quando falta emprego, a pessoa cria porque ele está enxergando possibilidades, ele está na abundância. Me lembro também de uma historinha de uma fábrica que queria mandar para uma cidade os vendedores para verificar a possibilidade de instalarem lá uma filial. E era uma fábrica de sapatos. E mandaram 2 vendedores que não sabiam da existência um do outro. E veio, naquela época era telegrama. Muitos aqui não sabem o que é telegrama, porque já a tecnologia já avançou bastante, mas eu alcancei. Olha, Salles dando um desperto. Você também alcançou. Telex, telegrama. E aí veio o telegrama de um vendedor. Não há possibilidade alguma de vendermos e expandirmos nossas fronteiras. Aqui nessa cidade, ninguém usa sapatos. E veio o telegrama do outro. Grandes possibilidades de expansão. Aqui nessa cidade, ninguém usa sapatos. É a questão da visão. De que forma nós enxergamos pouco ou muito. E quando estamos naquela sensação de medo, o menininho da história não teve medo, pode até ter tido, mas ele se encorajou e teve uma inspiração, a ter um referencial. Ele tem um referencial, então ele se inspira. E isso encoraja. Se ele tem medo, aquela inspiração traz a coragem. Quando nós estamos querendo sair da escassez para a abundância, é uma onda energética, aí nós vamos começar a agradecer, valorizar o que nós temos, vamos vivendo o presente, vamos evitando comparações, nem disputas, e vamos compartilhando, ajudando e tendo uma referência de inspiração. Isso é muito visível quando você vai num evento, numa festinha, no final do dia, às vezes, uma empresa, às vezes faz um aniversário surpresa para alguém, e aí tem lá na mesa vários salgadinhos, e você percebe se você está na abundância ou na escassez ali. Porque se você está ali comendo um salgadinho de olho no outro, achando que vai acabar na bandeja antes de você chegar lá, é naquela hora o autoconhecimento. Será que vai acabar? E será que é para isso? Por que não comer com intensidade aquilo que você tem na mão, vivendo, conversando com quem você está, sem preocupar naquilo que vai acabar? Porque é tanta abundância em Deus que não acaba. O que acaba é a nossa fé, quando ela é insípida, né? E para falar de fé, vamos ver se Jaque nos compartilha aqui sobre fé. A fé está aqui também. A fé está aí? Onde ela aqui? Várias do que você já falou está aqui. A fé está aqui, então é com você. Jaque. Deixa eu só vir aqui. Hoje nós estávamos falando sobre... Eu tinha acabado de ler um livro, mas já tem tempo, viu? Eu não tenho mais assim a essência do livro para repetir em palavras o que o livro trazia. Mas ele falava do pensamento, do poder do pensamento, da responsabilidade que nós temos com o pensamento, que ele é co-criador e que ele... uma série de coisas. E aí, na medida que eu estava lendo o livro, eu fui para o Evangelho, um dia fazendo Evangelho, abri na página da fé. Pelo conhecimento que o livro me trazia, tudo aquilo que eu li sobre a fé
fazia um outro sentido, abria possibilidades, né? Porque a gente sempre pensa, isso que a gente estava conversando hoje, a gente sempre pensa na fé como algo ligado à religião, Isso. apenas à religião. Isso. Mas a fé, a gente está sempre fazendo e agindo conforme as coisas que a gente acredita. Embora a gente também não esteja atento ao que eu acredito para estar fazendo aqui agora, o que eu estava ali na estante antes de vir para cá, mas a fé ela está sempre permeando o nosso cotidiano. Um ateu tem fé, Sim, não é? sim. Um ateu tem sim. fé, né, Rosa? Ele acredita que acredita, por exemplo, Isso. que não acredita. Então é uma força, a fé é uma força, é uma engrenagem, que não é um recurso que nós temos. Quando Brandina traz que nós somos herdeiros do universo e que nós temos esse potencial, né, a gente também tem esse recurso importante que é a fé, e que a fé ela é grande realizadora. Quando você conta essa história do menino sobre os escombros, 30 horas, certamente essa história foi um caso verídico, né? E ele tinha, os dois tinham fé, por conta de um amor que os unia e de um propósito que os ligavam, né? Mas essa fé da criança de que o pai viria, construiu aquela realidade, fortaleceu para que aquele pai tivesse obstinação para estar ali durante 30 horas tirando os escombros sozinhos. Então, é essa coisa da fé, né? Quando a gente, agora mesmo, a gente vai muito para o Instagram, para o Facebook, a gente vê muitas histórias de estudantes que não têm nenhuma condição, que estudaram, que eram filhos de pessoas muito carentes e que passaram nas faculdades de medicina, né? A gente tem ouvido muito isso. E são pessoas que não abriram mão da sua crença de que realmente podia, né? Aí tem uma história que diz assim, você já ouviu falar em Newton? Sim, já ouvi. Você já ouviu falar em Salomão? Sim, eu já ouvi. Você já ouviu falar em Lavoisier? Ok, já ouvi. Você já ouviu falar em Heracleto? Aí, não, nunca ouvi. Quem é Heracleto? Você não conhece porque ele desistiu. Né? E ele desistiu porque ele não acreditou, ele não teve fé naquele propósito que ele tinha. Então, a gente sempre está sabendo das coisas e das obras de quem tem fé, de quem acredita. E não é uma fé apenas conectada na religiosidade, é uma fé de vida, né? Quantas pessoas realizadoras, quantas pessoas e que não tem essa canalização para a fé religiosa, de religião A, B ou C, mas eles acreditam em si, acreditam num ser maior, acreditam no bem, acreditam numa sociedade justa, e lutam por isso e não levam uma bandeira de religiosidade, né? E mantém. Então, eu acho muito interessante essa questão da fé por esse lado, de que a gente desperte, porque é uma força, é uma potência que a gente tem. Perfeito, Jaquim. Perfeito. Eu quero aqui aproveitar para agradecer as palavras de vocês todas, né? Mas vou voltar para essa temática aqui para dizer a todos vocês que nós estamos, para surpresa de vocês, se vocês que não sabem, nós estamos no mês de março. No dia 8 de março é comemorado mundialmente o Dia Internacional da Mulher. E a gente tem que fazer aqui um parêntese para, inclusive, tem 3 convidados aí que vão fazer, eu vou até propor diferente, vão fazer a live na quarta-feira e a temática vai ser a mulher. E eu quero ver se eu consigo esses 2 programas desse mês, se a gente joga essencialmente essa temática, porque é importantíssimo. E por que eu estou trazendo isso aqui, gente? Chico Xavier ele disse o seguinte, eu já falei isso aqui várias vezes, Rosa, que o homem participa na obra de Deus e a mulher tem um compromisso com Deus. A mulher se serve, né, desse papel gigantesco
e traz nessa obra da criação a possibilidade de todos nós aqui reencarnarmos. A mulher, e aqui é um crivo meu, ela é semelhante ao professor no âmbito geral, professor, professora. Todos têm que passar pelos professores. Todos são, efetivamente, construção do professor. Você que está aí que é engenheiro, você que está aí que é psicólogo, que é médico, que é do comércio, onde quer que você esteja. Você passou pelo professor. E a mulher tem esse acordo, Rose, com Deus na perspectiva da reencarnação. Numa reencarnação a gente pode fazer tudo. Tudo. Se eu tenho ali um álcool em gel, é porque reencarnou alguém para criar esse álcool em gel como um produto de fazer asepsia, tão utilizado agora, né? Uhum. A reencarnação trouxe esses exemplos da vida que tiveram essa fé. Então eu quero aqui agradecer e vou passar a palavra para cada um de vocês, a começar com o Brandino ali, por esse papel incomparável na obra divina. Possibilitar a reencarnação. Muito obrigado. E como diz uma mulher, colega minha, o meu muitíssimo obrigado. Brandina. Assim, a vida em si já é uma dádiva, né? Um presente de Deus. Então a gente só tem mesmo que agradecer as oportunidades do dia a dia, da nossa existência. Está sempre buscando esse contato com o divino, esse encontro com o divino, para que a gente possa, sim. Acho que desde sempre, quando eu conheci a doutrina, que Joana, que eu sou fã, eu sempre li assim muito livro, que é um convite perene dela, para que haja essa transformação moral, para que eu desenvolva dentro de mim essas capacidades que estão lá. É bem verdade que as dificuldades da própria existência, às vezes, nos leva por caminho diferente, né? Mas, assim, eu tenho buscado nessa oportunidade dessa reencarnação, fazer o melhor que eu posso, né? Buscar no conhecimento, mas, sobretudo, na vivência, aquilo que tem sido me ofertado como misericórdia de Deus, nosso Pai. Então, eu acho que cada um de nós tem que buscar dentro de si, é o autoconhecimento, é o educar-se, né? Educar é trazer tudo que está de lá dentro para fora, para que a gente possa vivenciar os milagres das horas naquilo que a gente possa fazer a benefício próprio e dos nossos semelhantes. Irmã Dulce disse, Peixinho disse que Irmã Dulce disse a ele que estava muito preocupada. Aí ele disse, mas preocupada com o quê, irmã? Aí ela disse, porque quando eu durmo, eu não faço a caridade. Quando ela dormia, ela não fazia a caridade. Aí ele disse assim, mas como não faz a caridade? Ela, não, porque eu não queria dormir para fazer a caridade. Aí ele disse que quando foi outro dia, ela fez, olha, meu filho, já consegui encontrar uma forma de fazer a caridade quando eu estiver dormindo. Aí eles, como ela já dormia tão pouco, né? Aí ela disse, eu conversei com Santo Antônio e disse a Santo Antônio que todas as vezes que meu coração batesse, eu estava, ela dormia, né? Quando o coração batesse, ela ia estar emanando amor para o outro. E todas as vezes que ele a respirasse, ela ia
está emanando amor pela humanidade. Então, quando a gente vê uma historinha dessa, a gente fica se buscando, e eu, nessa encarnação, o que eu posso estar fazendo? O que eu posso fazer? Então, para mim, a reencarnação é uma bênção, é uma dádiva. E que a gente precisa, sim, ter cada vez mais consciência. Eu sempre digo assim, ô Jesus, não me deixe voltar de mãos vazias. Porque é uma oportunidade tão grande aqui e agora, e você voltar de mãos vazias deve ser muito ruim. Então, eu estou sempre pedindo que essa coisa que está dentro de mim, o amor, a bondade, porque é como a gente diz assim, Jesus diz assim, amai os vossos inimigos, não é isso? Está lá. Aí a gente leva logo a nossa consciência, assim, o inimigo ou é o encarnado ou o desencarnado, o espírito, o obsessor, aquele, né? Aí, essa semana, eu meditando, lendo alguma coisa, aí eu disse assim, mas eu acho que a gente às vezes esquece do maior inimigo, que é o que está dentro da gente, que é o nosso egoísmo, é o orgulho, é a raiva, é o ódio, é o ciúme, é a inveja, é a intolerância, é a irritação. Eu mesmo me irrito muito fácil. Então, esse é um inimigo que eu vou precisar amar para poder, não é dizer que eu vou tirar, mas se eu amar essa irritação que está em mim, que eu sei que eu me irrito fácil, então eu vou aprender o quê? A ter tolerância a partir de mim mesmo. Então, o que a gente precisa é buscar nessa oportunidade, desenvolver em nós aquilo que, vamos dizer, o egoísmo, o altruísmo. Não é que a gente vai tirar, mas como é que eu vou poder trabalhar isso em mim? Para que esses inimigos, que são os maiores inimigos, eu possa transformar em amigo. Aí sim, quando eu conseguir isso, eu não vou voltar de mãos vazias. Ok. Jaque, você falar um pouco dessa dádiva, né, de ser mulher, né? Ah, sim. Realmente é uma dádiva. Uma vez, numa dinâmica, pediram para que a gente criasse um brasão que representasse a nossa vida. E aí eu fiz um brasão assim, um desenho e tal, botei na época assim uma pombinha representando o Espírito Santo e botei um símbolo da mulher, né? Entre outras coisas, mas eu me lembro muito bem disso. E aí eu dizia assim que eu sou muito grata por ser mulher, né? Por vivenciar mulher, vivenciar nessa condição de mulher, nesse tempo. Nós estamos, digamos, os últimos, né? Os últimos tempos, eu esqueci como é que fala lá no Evangelho. Os trabalhadores da última hora. Da última hora. Então, nesse momento em que vivenciamos, em que a gente dispõe de uma consciência maior, de uma nova postura, de novos comportamentos, de muitos paradigmas aos quais nós aprendemos desde criança e que, com o passar do tempo, da evolução, da própria contemporaneidade, a gente vai largando mão de certas posturas, certos pensamentos. E na condição de mulher, eu acho que é um privilégio maior, porque eu percebo, em geral, que a mulher ela é um ser à frente. Porque ela é mais flexível, ela é mais aberta, ela é mais sensível ao sentir e ao expor, né? A questão do diálogo, da conversa, do acolher, tudo isso é muito mais acentuado na mulher. Então, eu acho que é um passo à frente. É um passo gigantesco, né? Porque... E eu fico vendo nos jornais essas sociedades orientais, né? Onde as mulheres não têm o direito de se expressar, de se expor, de botar a cara
no mundo, cultura, né? que estão cobertas, né? Com o rosto coberto. E aí eu fico vendo, eu fico com pena daquela sociedade, mas é uma pena assim, é uma pena de dizer, poxa, com tanto talento, com tanta sensibilidade, com tanta sabedoria embaixo daquelas burcas, né? E presas dentro de casas, nos seus clãs, de certa forma, sem poder se expressar, nem exercer o papel de ser, né? Como pessoa plena. Essas sociedades são mais pobres no sentido, não é no sentido de dinheiro, de riqueza, mas pobres no sentido de beleza, de acolhimento, de doçura, de beleza. É nesse sentido que a mulher faria uma diferença incrível se fosse permitido a ela ser, né? Então a sociedade perde como um todo. E ser mulher no tempo de hoje é uma graça, sabe? É uma graça porque realmente eu sinto assim que, em termos gerais, as mulheres estão um passo à frente. Já que recado você daria para as mulheres que lhe ouvem agora aqui através da rede SDP-TV? Eu digo que assumam, né? A sua condição de ser, de pessoa, principalmente de mulher, aonde elas estão, como elas são, né? Cada um com seu potencial, cada um tem sua beleza, sua força. Então, que percebam isso, que não se deixem aprisionar por certas condições que às vezes lhes são impostas e que elas possam fazer e ser o melhor que elas possam ser, porque elas são herdeiras de Deus e como herdeiras, o céu para elas é o limite. Beleza, mas já que eu perguntei para Jaque, antes de passar para a Rose, passar para a Brandinha também, que recado ela deixaria para as mulheres que assistem aqui agora? Que elas possam, né, cada vez mais tomar consciência do ser que são, né, valorizar mais a sua existência como mulher, aquelas que estão na maternidade. Agora a gente não pode esquecer também daquelas mulheres, né, que, digamos assim, eu lembrei aqui, né, quando falou assim da mulher, eu me lembrei de Chico, que uma vez uma mãe solteira foi visitar Chico, aí Chico disse, falando que ela era mãe solteira e tal, aí Chico disse assim, não existe mães solteiras, existe mães de pais ausentes. Isso para mim, quando eu li isso, porque, né, geralmente quando o pai não é presente, aquela mãe solteira, né? Mas também vamos lembrar daquelas mulheres que estão nos lupanais. Aquelas que muitas das vezes os filhos estão ali debaixo da cama e que elas se vendem o corpo para poder alimentar os seus filhos. Mas também a gente não vai poder deixar de lembrar neste momento das nossas irmãs presidiárias, né? Porque por algum momento, algum motivo, elas estão lá nesta hora. Aí eu lembro de Peixinho. Aí quando ele diz assim, tudo é justo, merecido e necessário. Mas nós também não podemos esquecer das nossas mães, daquelas que nos deu as vidas, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui agora. Não podemos esquecer da Virgem Maria, a mãe de Jesus, né, que nos deixou um único mandamento, lá nas bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. Então, que todas essas mulheres, as que estão desempregadas, as que estão trabalhando, que elas possam exercer com amor o trabalho, seja qualquer trabalho que possa exercer. Mas vamos lembrar também das mulheres voluntárias, que eu fico imaginando, como eu gostaria de estar na Turquia sendo voluntária. Como eu gostaria de estar em São Paulo ali naquele trabalho. E a gente vê tantas mãos de mulheres ali, né? Com aquelas mãos que às vezes acenam a Deus, mas que estão ali no trabalho.
Então, que nesse mês de março, a mulher que é mãe de todas as mães, que ela derrame sobre cada uma de nós as suas bênçãos e as suas luzes. Então, que cada mulher lembre da outra mulher, que ela seja o anjo da guarda da outra mulher, que seja sua irmã, que seja sua mãe que está no plano espiritual, que seja qualquer mulher, aquela mulher da rua. Eu lembro as que estão tanto violentadas. Eu lembro tanto de Aline, que às vezes eu fico buscando e não tenho encontrado, que é moradora de rua. Tem uma menina que está grávida, ó Senhor. Então, que outras mães, que outras mulheres possam estender as mãos para essas mulheres que estão necessitadas. Então, que nesse mês de março, que a gente lembre, sim, dessas outras mulheres e que a Maria Santíssima, que é a nossa mãe, ela possa nos conduzir, coração, mente e ação. Ok, eu vou passar agora aqui para... Uma oração. Exatamente. É uma oração, exatamente. Vou passar aqui para minha amiga Rosiane Massariol, para ela falar, trazer a fala dela sobre esse ser iluminado que é a mulher. As duas aqui deram, né? Fizeram um apanhado assim e foi maravilhosa as falas, foram maravilhosas as falas das meninas. E é claro que é uma dádiva, sim, podermos estar desenvolvendo nossas potencialidades através dessa experiência no feminino. Na primeira historinha que Brande contou do pai e o filho, e também na instrução de Joana, através de Divaldo, no livro que foi lido, nós vamos encontrar uma experiência de relacionamento. Muito, então, apropriado estimularmos a experiência de relacionamento com Deus. Brande fala aqui no final, mente, ação e coração. Considerando, então, que o coração é essa parte do relacionamento, da compaixão, do amor, né, do desenvolvimento das relações. A mulher, ela vai desenvolver muito esse aspecto. Óbvio que também vai desenvolver mente e ação através do corpo. Mas é no coração que vai ser a tônica maior. E vamos tendo fé que todos os homens um dia também vão ter a experiência. Ou já o tiveram. Ou já o tiveram, porque na justiça divina, ele vai permitindo que nós escolhamos quais a forma como queremos em cada reencarnação desenvolver quais aspectos. E às vezes é através do feminino ou do masculino que vamos desenvolvendo esse ou aquele. E é claro que todos dois são muito importantes e, por confusão do poder e a força, realmente as mulheres foram muito contidas, confinadas, perseguidas, impedidas, e isso atrapalhou de um lado e desenvolveu conquistas dos outros. Certa vez eu briguei com o Vitor Hugo porque eu não entendia o que ele queria dizer no poema do homem e da mulher, que eu até peguei ele aqui agora para a gente poder discutir um pouco. E eu brigava com esse grande poeta. Mas ele eleva demais o masculino, o homem, e deixa a mulher com uma parte menos significativa. Né? E aí eu brigava com ele, discutia, riscava o livro. Depois eu fui entendendo essa questão da mente, do coração e da ação. São áreas que precisamos desenvolver. E o poema dele diz assim: o homem é a mais elevada das criaturas, a mulher é o mais sublime dos ideais. Já começava aí, eu dizia, mas não é possível que o homem é o mais elevado das criaturas. Sim, ele está aqui, é verdade, porque o homem aqui no sentido do reino hominal, considerando todos os reinos, ele
Então, ele vai atribuir ao homem, mas ele não está aqui querendo dizer que a mulher também não é elevada. Ele está ressaltando agora que é o mais sublime dos ideais. Porque quem não vai dizer, depois que a gente começa a entender, que a gente aprender a amar através da sede do coração não é o mais sublime dos ideais. E essas experiências das mulheres que foram perseguidas, violentadas, caladas, proibidas, como que isso não pode aprender a isso, a uma renúncia a virtudes que passam a ser sublimes na trajetória evolutiva? E ele continua, o homem é o cérebro, e a mulher é o coração. Dito e feito, o homem, ele vai raciocinar, ele vai pensar. Claro que se ele tiver ao lado o coração, aquela ideia que ele teve fica mais completa. Se ele for um cérebro sozinho, ele não vai muito longe. O cérebro fabrica a luz, o coração, o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é um código, a mulher é um evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher é o sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário nos ajoelhamos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ler, é ter no crânio uma larva. Sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher é um lago. O oceano tem a pérola que adorna, o lago a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa, a mulher é o roxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. E depois eu fui pedir desculpa a Vitor Hugo, claro, e falei, eu não consegui alcançar a sua poesia. Isso passaram-se muito tempo, né? Porque eu ficava brigando quando estava ainda naquela fase de competição, quem é mais isso, quem é mais, né? Essas comparações, que precisamos fugir disso, porque não tem quem seja melhor. Quando nós temos, no mundo de polaridades, o direito e o esquerdo, é porque a gente precisa dos dois. Quando somos só de um lado, é só ter uma isquemia depois de um sintoma, uma paralisia, que a gente valoriza como é importante o equilíbrio dos dois lados. Então não tem competição, porque precisamos tanto dos homens quanto das mulheres. Essa união e essa diferença que nos robustece, que nos fortalece, como sendo polaridades que se completam, ainda que sejamos únicos e perfectíveis, né, na potencialidade da perfeição. E eu quero mandar aqui um abraço para Edmário, que nos acompanha, seu Júlio, Dona Anitta, já mandei lá um abração para ela, mando outro, Freude, querida Freude, Leilza, o Augusto, a Rejane Nunes, Mazinha, a Maria das Graças, a Adele, a Cristina, Dona Joselita, que prazer ter a senhora aqui conosco, a Cadu também, Cadu, que bom que você está aí. Dona Darcy, a senhora não é só mulher, como também se permitiu ser mãe. São duas funções que se ampliam, né? Então, no mês das mulheres, vamos aqui, né, mandar aqui um grande abraço para aquela que veio mulher e se permitiu ser
a gente aqui trouxe esse rapazinho aqui, meu amigão, né? Ao mundo. Você vê que não é o acaso, né? Não é o caso. Mas Porque eu tenho fé.